A multidão corre onde os indivíduos temem pisar. Vamos entender por que o Tobirama nunca se arrepende. Curioso isso aí. Cara, podia ter uma cadeirinha aqui, ó, pra poder sentar assim, ó, e ver Eu de sou o Rafael, boa. psicólogo, e boa parte das coisas que acontecem com você estão abaixo da sua percepção consciente. Hoje a reflexão é sobre Senju Tobirama. Like no vídeo, se inscreva no canal, rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. Estoico, pragmático e inflexível. Tobirama desde a infância era alguém que enxergava a vida de uma maneira bem preto no branco em muitas situações. Isso tem seus lados positivos, assim como tem seus lados negativos. Tobirama sempre tentou priorizar o lado mais racional para tomar algumas decisões. Com sua personalidade parecida com a de um soldado, Tobirama sempre tentou colocar as pessoas de sua aldeia acima de qualquer outra coisa, até dele mesmo. Isso levou ele a ter um final precoce no anime. Só que apesar de ter morrido cedo na história, isso não afetou o impacto que ele teve nela. E nesse vídeo você vai entender como pensar da forma do Tobirama pode te ajudar até certo ponto. Tobirama sempre foi muito lógico, leal e com um profundo compromisso com a aldeia da Folha. Ele seria um tipo de pessoa mais patriota, uma espécie de patriotismo natural, vou chamar dessa forma. Existe um impulso tribalista que nos faz favorecer geralmente a nossa terra e as pessoas de nossa criação, especialmente quando somos desafiados por uma ameaça externa. Está profundamente enraizado no DNA dos humanos e da maioria dos outros primatas. Essa lealdade ao próprio clã, comunidade ou grupo interno tem valor de sobrevivência evolutiva por mais tempo do que nossa espécie existe. O nosso cérebro foi meio que feito para protegermos aqueles que são similares a nós e a desconfiar daqueles que são diferentes. É por isso que, infelizmente, no mundo tem muita segregação e esse é um tema bem complexo por vários motivos. Essa teoria, que foi validada por muitos estudos, mostrou que quando as pessoas são levadas a se sentir inseguras e ansiosas ao serem lembradas da morte, elas tendem a se preocupar mais com valores de identidade, como nacionalismo, status e sucesso. Isso se aplica totalmente ao Tobirama, porque na época dele o que mais tinha eram guerras e incertezas. Medos predominavam no mundo inteiro. E esse cenário pode sim favorecer um viés mais nacionalista, que era o que acontecia com o Tobirama. O ponto mais marcante do personagem Mas é ele, justamente seu pensamento mais pragmático. E de ele parece com um Kakashi, assim, um pouco. Bastante até. fato, o mundo precisa de pessoas pragmáticas também, que tomam decisões difíceis. Por exemplo, quando tem ali a primeira reunião dos Kages, ele é a pessoa a questionar o Hashirama, que de alguma forma estava se curvando aos outros Kages. E o Tobirama é alguém que a todo custo tenta exigir os seus direitos, se posicionar. E é justamente esse pensamento mais pragmático que ele tem que evita que ele sinta uma emoção que ele não sente durante toda a história de Naruto, o arrependimento. O Tobirama sempre tenta encontrar uma boa justificativa para o que ele está fazendo. Quando sentimos a vergonha do arrependimento, somos motivados a alterar temporariamente as memórias, imaginando o que poderia ter sido se tivéssemos tomado um caminho diferente ou aproveitando outra oportunidade. Imagens de fazer algo diferente fornecem um alívio momentâneo da dor do arrependimento, pois em nossa imaginação podemos nos agarrar a um pedaço do que prezamos que agora está além do alcance. O arrependimento foi conceituado como uma emoção cognitiva de ordem superior, porque envolve pensar e sentir. As emoções dominantes do arrependimento são vergonha, culpa, angústia e tristeza. Quando essas emoções são repetidamente ativadas, elas podem descer o humor de alguém bastante. No caso do Tobirama e de algumas outras pessoas, esse arrependimento quase que inexiste. A pessoa consegue de alguma forma se convencer de que o que ela fez era o certo, era a única coisa possível. O arrependimento, ele contém uma forte atração motivacional, pois não podemos deixar de considerar alternativas e buscar informações sobre elas. Todos nós já sentimos esse sentimento em algum momento. E se você já sentiu um forte arrependimento, você sabe a dor que é ter isso. Alguns estudos que Olha só, acabei de encerrar uma live aqui com a minha galera, onde eu ensinei uma estratégia simples para quem quer aprender a fazer. Valeu, mostram que meu as irmão. pessoas se arrependem mais pelas inações, coisas que não fizeram, do que pelas ações, coisas que fizeram. Isso mostra um pouco do impacto da natureza do arrependimento. E esse é o ponto do Tobirama. Ele separa as coisas em dualidades. Isso ajuda ele a não se arrepender, pois ele considera que a decisão que ele tomou é a melhor naquela ocasião, o que faz ele ter poucas opções, o que leva ele a diminuir hipóteses possíveis. E isso Pô, isso é interessante, hein? calma maior em qualquer pessoa. Quanto mais opções temos, mais podemos nos arrepender. Como mostra o pesador New Ruse, ter mais opções geralmente leva a mais arrependimento. Em vez de aproveitar as coisas que temos, estamos cientes de que há muitas outras opções que não escolhemos, e isso nos dá mais chances de arrependimento. E o Tobirama, ele escolhe mais agir do que simplesmente não agir. Como quando ele tentou destruir o Madara. Ele não tentou questionar a situação. Ele é alguém que prefere corrigir uma rota errada do que simplesmente fugir da rota ou não escolher nenhuma rota. O arrependimento nos motiva a corrigir um comportamento, para que não tenhamos mais sentir essa emoção negativa. Por isso que ele dói tanto. Só que, como mostram alguns estudos, estamos mais dispostos a corrigir nossas ações lamentáveis do que nossas
inações lamentáveis. Quando tomamos uma decisão ruim, já estamos agindo. E pesadores sugerem que pode ser mais fácil mudar de curso uma vez que já estamos em movimento. Basicamente, o ser humano tem uma tendência a sofrer menos se tiver que reparar um dano do que não ter agido perante essa situação. É por isso que pessoas preferem se divorciar depois, ou largar o emprego, ou se afastar de amizades duradouras, do que simplesmente não começar nada disso. Então, de certa forma, tomar decisões e tentar revertê-las depois costuma ser melhor do que simplesmente não fazer nada. E o motivo principal do Tobirama não se arrepender é que ele sente que não fez nada de errado. Ele de fato vê aquela opção ou decisão que ele tomou como sendo a única possível, o que ajuda ele a não se arrepender. Fazer isso para o nosso cérebro acaba gerando uma sensação menor de desconforto e alivia a carga cognitiva, visto que o nosso cérebro gasta muita energia com decisões difíceis e com várias opções ao mesmo tempo. Só que esse pragmatismo do Tobirama gerou um custo, como seu preconceito com o clã Uchiha. Tobirama meio que descobriu que a intensidade dos sentimentos dos Uchihas era algo incomparável, e esses sentimentos eram tão fortes que poderiam ir para extremos, como o amor ou a raiva, o ódio. Então isso fazia o Tobirama meio que não confiar nos Uchihas, justamente por essa predisposição biológica deles. Com isso, ele concedeu ao clã Uchiha um posto de liderança, permitindo que eles canalizassem suas emoções em algo mais construtivo, como a polícia de Konoha. Ele analisou bem isso na história do Madara, que perdeu seu irmão Izuna, na qual ele amava mais do que tudo, e essa dor da perda o levara a um profundo ódio e desejo de vingança, despertando o Sharingan. Então o Tobirama meio que temia que os outros Uchihas agissem da mesma maneira, e por isso ele buscou essa forma de controlar as emoções do clã. Então, basicamente, por serem emocionais, o Tobirama não julgava os Uchihas como sendo confiáveis. O ponto principal é que o Tobirama viu muitas pessoas próximas a ele serem mortas pelo clã Uchiha. Isso fez ele criar um ódio inato por eles, algo que acontece muito em ambientes de guerra. Esse preconceito acabou fazendo com que ele colocasse Tem até um meme, né? O Uchiha bom é o Uchiha morto. os Uchihas nas partes periféricas da aldeia e, consequentemente, tendo menos poder. Ele acreditava que todos eram do mesmo jeito, um típico pensamento de estereótipo. O nosso cérebro, assim como o do Tobirama, gosta de colocar as pessoas em blocos. Assim fica mais fácil definir quem está ao nosso redor, quem está do nosso lado e quem está contra nós. Isso fornece uma sensação maior de controle, e a ocitocina acaba colaborando com isso. A ocitocina é mais conhecida por gerar conexão humana, mas pesquisas revelam cada vez mais que o hormônio tem um lado sombrio. Liberada pelo hipotálamo do cérebro, a ocitocina desempenha um papel em uma ampla gama de comportamento pró-social. Ela facilita o vínculo social e atua como uma espécie de amortecedor do estresse e também da ansiedade e da depressão. Ela cimenta o apego entre mães e bebês. Ela é o hormônio que fornece a força das conexões íntimas. Liberada pelo hipotálamo do cérebro, a ocitocina então desempenha um papel em uma ampla gama de comportamentos pró-sociais. Só que ela também causa o efeito oposto. Ela faz você priorizar aqueles próximos a você ou aqueles similares a você e odiar ou rejeitar aqueles diferentes de você. O pensador Duva, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, viu? Carsten de Dru fez um experimento onde ele apresentou um dilema moral clássico aos participantes, dizendo aos homens holandeses que um bonde estava indo em direção a 5 pessoas que não tinham nome e que seriam mortas se nada fosse feito. O participante tinha a opção de apertar um interruptor e desviar o bonde para outro trilho, onde apenas uma pessoa seria morta. Nesse experimento, a única vítima, a pessoa sozinha, tinha um nome holandês ou árabe. Os participantes que receberam ocitocina tinham muito mais probabilidade de salvar uma vítima em potencial chamada Marten e sacrificar um possível Mohammed, simplesmente porque Marten era mais familiar para os holandeses. Como citou o pesquisador, ocitocina contribui para o desenvolvimento de preconceito intergrupal e tratamento... Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Essa questão de ser familiar aí. preferencial do grupo interno em relação aos membros do grupo externo. Ou seja, é quase que natural o Tobirama sentir mais apego pelos Senjus do que pelos Uchihas. Ainda mais considerando que os dois grupos eram rivais. Uma das principais descobertas neurocientíficas sobre esse tema é que, em média, as pessoas sentem menos empatia por pessoas que não estão no seu grupo. Por exemplo, um estudo descobriu que a filiação a um grupo étnico pode modular as respostas neurais associadas à empatia. Os autores usaram imagens magnéticas funcionais para registrar a ativação cerebral em participantes brancos e chineses, enquanto assistiam a videoclipes de rostos brancos e chineses sendo tocados com um cotonete, não doloroso, ou cutucados por uma seringa, doloroso. E foi mostrado que as pessoas tinham menos ativação de dor quando viam pessoas do outro grupo serem machucadas. A chance de você sentir dor era maior se você visse alguém do seu grupo étnico sofrendo do que de outro grupo. Isso mostra como algumas pessoas sentem menos aversão a machucar alguém de outra etnia. Então percebe que tudo isso tá aqui, de alguma forma, em processos inconscientes que às vezes nem temos uma total dimensão do que é. Mas é claro, líderes usam bem isso e sabem disso. Qual a solução pra isso? Em Naruto, na história do Tobirama é mostrado a solução Líderes, disso. Tobirama peraí, depois mostrou... de... sabem disso. Qual a solução pra isso? Attack Em Naruto, on Titan. na história do Tobirama é mostrado a solução disso. Tobirama, depois de conviver e ficar mais próximo dos Uchihas, passou também a entendê-los mais. Alguns estudos mostram isso. Geralmente a sensação de nós contra eles pode diminuir pela convivência entre pessoas diferentes. Tobirama, depois de um tempo, acaba entendendo que Uchihas também queriam o bem da aldeia. E mesmo com tudo isso, é inegável, talvez admirável, o quanto o senso de comunidade era importante pro Tobirama. Tanto que ele teve disposto de fato a sacrificar a vida pela aldeia. Desde jovem,
ele já acreditava que uma das formas de chegar à paz é que as leis e as regras fossem cumpridas à risca. E o ponto curioso é que a própria morte do personagem reflete isso. E ele decidiu sacrificar de maneira rápida e simples. Ele não viu outra opção possível. Então, soma tudo isso: preconceito inconsciente, nosso cérebro, a maneira como funciona, tempo de guerra, o amor aos semelhantes, à aldeia. Devemos levar todo esse contexto em xeque antes de avaliarmos o Tobirama, antes de julgarmos o personagem. Observar nossos preconceitos inatos é algo fundamental. Temos processos que ocorrem em nosso inconsciente, muitos deles. Mas também temos um cérebro incrível. Isso é bem interessante. Mas assim, interessante a gente observar, né, e corrigir os erros. Consegue questionar isso, consegue criar um vídeo sobre isso. E é isso que torna a gente diferente dos outros animais, o que fez a gente evoluir em vários aspectos. Questione os seus pensamentos e sua visão de mundo, para que você não se torne escravo do seu inconsciente. Curta, Exatamente, cara. Acho que essa é a pior coisa. se inscreva e compartilha. Oh, interessante, velho. Interessante, interessante. Ele deixou as recomendações de vídeo aqui, ó. Shikamaru, Kakashi. Depois eu vou até dar uma olhada nesse aí. Cara, eu vou ter que matar aquele pernilongo ali rapidão, pera aí. Matei o miserável ali. Tá. Começar a semana com o Tobirama é outro nível de empolgação. Esse vídeo é uma raridade no meio de tanto conteúdo raso e desleixado sobre Naruto. A família precisava mesmo de algo assim. Algo que mostre a real profundidade da obra. Algo que eleve o nível do debate. O maior erro de Naruto foi entupir um anime de fillers, ao invés de desenvolver esses personagens incríveis. Exatamente, cara, exatamente. Tava gostando com meu irmão dias pra trás, meu irmão falou assim que pulava os fillers de Naruto. Ah, velho, mas eu tava assistindo Hunter x Hunter esses dias aí. Eu não sei se era filler, mas assim, tem umas partes lá que eu pulei da Formiga Quimera. Ah, nem. Eu quero ver o Meruem, pô. Eu quero ver Meruem, quero ver a Komugi, eu quero ver o. Eu queria mais ver os dois mesmo. Os dois jogando. Acho que pra mim, uma das melhores. É porque assim, dentro do arco da Formiga Quimera tem antes do rei e depois do rei, né? Aí assim, depois que o rei nasceu, mas o que eu mais queria ver era a luta dele contra o Netero e ele com a Komugi, eles jogando Gundi, não sei.